pessoal. Preparados para mais um mergulho profundo. Mergulho profundo. É isso aí. Hoje a gente vai se aventurar pelas ideias, digamos, instigantes, do Byung-Chul Han, no livro dele, A Expulsão do Outro. Já quis, né, às vezes a leitura um pouco, sei lá, perturbadoras, né? Ele coloca o dedo na ferida, né? Da nossa era digital. Como a hipercomunicação, o consumismo, essa busca doentia por performance, estão apagando a experiência do que é o outro, diferente. Estranho, que tira a gente da zona de conforto, sabe? Sei. Aquilo que desafia e faz a gente crescer. Tipo, quando você viaja para um lugar totalmente diferente, sei lá, costumes que você nunca viu antes. Isso. Ou quando você lê um livro que te dá um tapa na cara com uma perspectiva nova sobre algo que você, sei lá, achava que já manjava. É isso aí. E o Han argumenta que essa expulsão do outro, ela tá acontecendo em várias áreas da nossa vida, moldando a sociedade. Impactando, tipo, desde como a gente se vê até, sei lá, os nossos relacionamentos. Nossa. E até a nossa saúde mental, você acredita? Sério? Caramba, isso é preocupante. Mas como isso acontece na prática? Como a gente pode perceber essa expulsão do outro no dia a dia? O Han usa vários exemplos, sabe, do cotidiano para ilustrar essa ideia. Ele fala da proliferação do igual. Tipo, pensem como a gente está cercado por produtos, informações, experiências que são cópias uns dos outros. É como se a gente estivesse num loop infinito de mesmice. Sei lá, meio Black Mirror isso, né? Total. Tipo, a gente tá vivendo num episódio da série sem perceber. Exatamente. E ele compara essa experiência, sabe, com binge-watching. Quando a gente assiste série, filme sem parar, consumindo conteúdo que, tipo, apesar de ser novo, não acrescenta nada de significativo. Sim. É como comer fast food, sabe? Você se alimenta, mas não se nutre de verdade. Entendi. É como se a gente estivesse afogando num mar de informações, tipo, superficiais, sem conseguir achar nada que alimente a alma, que faça a gente pensar, que provoque de verdade. É isso aí. E essa busca incessante pelo igual, pelo que é fácil e pelo que é confortável, acaba nos alienando do que é essencialmente humano. O contato genuíno com o outro, a experiência da alteridade, a capacidade de se conectar com o que é diferente. E quais as consequências dessa alienação toda? O Nair argumenta que essa expulsão do outro está diretamente relacionada com o aumento da depressão, da ansiedade, aquela sensação de falta de sentido na vida. Faz sentido, né? Se a gente vive num mundo onde tudo é igual, onde não tem espaço pro diferente, pro que desafia a gente, pro que faz a gente questionar, é natural se sentir perdido, sem rumo, sem propósito. Exatamente. É como se a gente estivesse vivendo num shopping center gigante, sabe? Onde tudo é bonito, brilhante, mas no fundo tudo vazio, superficial. Sem alma. E essa busca por uma felicidade, tipo, artificial, uma vida perfeita, que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, acaba levando a gente para um estado de profundo vazio, apatia. É como se a gente estivesse sempre correndo atrás de uma cenoura que nunca consegue alcançar. E essa corrida desenfreada, no final, só deixa a gente exausto, frustrado e deprimido. É isso aí. E o Han nos alerta, sabe, pro perigo dessa bolha de mesmice que a gente cria ao nosso redor. Uma bolha confortável, sedutora, mas que no fundo ela nos aprisiona num mundo artificial que impede a gente de experimentar a vida em toda a sua riqueza e complexidade. E como a gente fura essa bolha? Boa pergunta. Como é que a gente escapa dessa armadilha da mesmice e se abre para a experiência do outro? O Han, ele nos convida a buscar o que ele chama de atopia. Atopia? Que desafia qualquer tipo de categorização ou comparação. É a experiência do que é radicalmente diferente. Do que tira a gente da nossa zona de conforto e coloca a gente num estado de abertura e de receptividade. Mas como encontrar essa atopia no dia a dia? Você teria algum exemplo prático? Claro. Pensa na sua última viagem, por exemplo. Você se programou para viver só o que já conhecia, ou que era familiar. Ou você se permitiu experimentar algo novo. Algo que te desafiou, que te tirou da sua zona de conforto. Interessante. Acho que consigo me lembrar de algumas situações em que me forcei a sair da minha zona de conforto e me surpreendi positivamente. Legal. Mas confesso que na maioria das vezes acabo optando pelo que é mais fácil, sabe? Pelo que é mais familiar. É natural a gente buscar o conforto, a segurança. Mas o Han, ele lembra que a verdadeira vida, a vida que pulsa, que transforma a gente, tá fora da nossa zona de conforto.
no encontro com o outro, com o indiferente, que a gente se descobre, que cresce, que encontra sentido. Então a gente precisa se desafiar mais, se arriscar mais, se abrir para o novo. Exatamente. E essa busca pela utopia, ela pode se manifestar de diversas formas. Em viagens, né, que coloquem a gente em contato com outras culturas, na leitura de livros que tragam novas perspectivas, conversas profundas que desafiam a gente a questionar as nossas crenças. Experiências artísticas que conectem a gente com a beleza e complexidade da vida. Então o segredo é estamos abertos para o novo, para o diferente, porque tira a gente da zona de conforto. Isso. E faz a gente questionar quem a gente é, o que a gente quer do mundo. Exatamente. E essa abertura para o outro exige coragem, porque implica em reconhecer a nossa própria fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Mas é justamente nessa vulnerabilidade que reside a nossa força, a nossa capacidade de amar, de criar, de se conectar com o que é essencialmente humano. É como se a gente precisasse se despir da nossa armadura, baixar as nossas defesas, para poder realmente se conectar com o outro, com o mundo, com a vida, é isso? Isso mesmo. E o Han lembra que a vida é um constante processo de transformação. E que é no encontro com o outro que a gente encontra o impulso para essa transformação, para o nosso próprio crescimento. E essa experiência do outro pode ser, desconfortável, até dolorosa em alguns momentos. Mas é justamente nesse desconforto, nessa dor, que reside a possibilidade da transformação, do crescimento de uma vida mais plena, mais significativa. Nossa, que interessante. E como lidar com essa dor, com esse desconforto? O Han, ele nos convida a abraçar essa complexidade, essa imprevisibilidade e a encontrar, no encontro com o outro, a força para construir um mundo mais humano, mais justo e mais solidário. É como se a gente precisasse aprender a dançar com a dor, com o desconforto, ao invés de tentar fugir deles. Exatamente. Na experiência do outro, naquilo que desafia a gente, que tira a gente da nossa zona de conforto, que a gente encontra a força para se transformar, para crescer, para evoluir como ser humano. E o Han, ele dá algumas dicas de como cultivar essa utopia num mundo cada vez mais dominado pelo digital, pela lógica do consumo, pela busca incessante pela otimização. Sim, ele fala, por exemplo, da importância de cultivar o silêncio, a solidão, a capacidade de se desconectar do fluxo constante de informações e se conectar com a nossa própria interioridade. É nesse espaço de quietude e introspecção que a gente pode se abrir para a experiência do outro. Para o diferente, para o que desafia e faz a gente questionar. Faz sentido. É como se a gente precisasse se desconectar do mundo exterior para poder se conectar com o nosso mundo interior, com a nossa própria essência. Exatamente. É nesse espaço de quietude e introspecção que a gente consegue se ouvir, se entender, se conectar com o que é realmente importante para nós. E a partir dessa conexão com o nosso mundo interior, com a nossa própria essência, a gente consegue se abrir para a experiência do outro, por diferente, porque nos desafia. Isso mesmo. E o Han também destaca a importância do contato com a natureza, com a arte, com a literatura, com tudo aquilo que tira a gente da nossa zona de conforto e nos conecta com a beleza e a complexidade da vida. Ele nos convida a buscar experiências que nos desestabilizem, que façam a gente questionar as nossas crenças, expectativas, que abram a gente para novas perspectivas. Interessante. E você consegue dar algum exemplo prático disso? Claro. Pensa num livro que você leu recentemente e que te fez questionar suas próprias crenças, que te apresentou uma nova perspectiva sobre o mundo, ou numa obra de arte que te tocou profundamente, que te fez sentir emoções que você nem sabia que existiam, ou numa experiência na natureza que te conectou com a beleza, com a grandiosidade do universo. Nossa, é verdade. Essas experiências realmente têm o poder de nos transformar. De fazer a gente enxergar o mundo com outros olhos. E o Han nos convida a buscar essas experiências, a se abrir para o novo, para o diferente, porque tira a gente da zona de conforto e faz a gente questionar quem a gente é, o que a gente quer do mundo. E essa busca pelo outro, essa abertura para a alteridade, pode acontecer também no âmbito coletivo, né? Com certeza. A gente precisa construir espaços que promovam o diálogo, a troca de ideias. O respeito à diferença. É preciso criar uma cultura que valorize a diversidade, a criatividade, a capacidade de pensar de forma crítica e independente. É um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para expressar suas opiniões. Isso. Para discordar, para debater, para construir algo novo a partir da diferença.
Exatamente. E o Han nos mostra que a expulsão do outro é um processo que se manifesta em várias esferas da vida. Desde as relações interpessoais até a política, a economia, a cultura. E ele nos convida a resistir a essa lógica. A lutar por um mundo mais humano, mais justo, mais solidário. Um mundo onde o outro seja acolhido, respeitado, celebrado em sua diferença. Mas como a gente faz para resistir a essa lógica? Num mundo que parece nos empurrar cada vez mais para a mesmice, para o consumo desenfreado, para a busca incessante pela felicidade artificial. Nos mostra que essa luta exige coragem, persistência, criatividade. Exige que a gente esteja disposto a questionar o status quo, a romper com as normas, a construir novos caminhos. Mas essa luta é essencial para a nossa própria sobrevivência, para a construção de um futuro mais humano, mais justo, mais belo. E essa busca pela utopia, essa abertura para o outro, exige que a gente esteja disposto a desaprender, a questionar as nossas certezas, a se lançar no desconhecido. É um processo desafiador, mas também profundamente libertador, pois nos abre para a possibilidade de uma vida mais plena, mais significativa, mais autêntica. E o Han nos lembra que a experiência do outro é essencial para a nossa própria humanidade. É no encontro com o diferente, com o que nos desafia, que a gente encontra o impulso para o nosso próprio crescimento, para a construção de um mundo mais justo, mais humano, mais belo. E para ilustrar como essa expulsão do outro se manifesta no nosso dia a dia, o Han se aprofunda na análise de alguns fenômenos, bem contemporâneos. Um deles é a crescente obsessão por autenticidade. Hoje em dia, a busca pela autenticidade virou um imperativo, um mantra repetido em todos os cantos da publicidade e das redes sociais. Mas, como o Han nos mostra, essa busca frenética por sermos nós mesmos, por mostrarmos ao mundo a nossa individualidade, acaba nos levando a um paradoxo. Que paradoxo seria esse? Ao tentarmos ser autênticos a todo custo, a gente acaba se comparando constantemente aos outros, buscando se diferenciar da massa. E essa busca incessante pela diferença acaba nos levando de volta à lógica do igual. Ou seja, na tentativa de sermos únicos, a gente acaba se tornando cópias uns dos outros. E como essa busca pela autenticidade se relaciona com a expulsão do outro? O Han argumenta que a autenticidade, da forma como é compreendida hoje, se tornou mais um produto do neoliberalismo. Uma forma de nos estimular a consumir, a buscar diferenciação através de produtos, de experiências, ou seja, a autenticidade virou um valor de mercado. E essa lógica acaba nos alienando da verdadeira experiência do outro, daquilo que é genuinamente diferente, que desafia a gente e tira a gente da nossa zona de conforto. É como se a gente estivesse comprando a nossa própria individualidade, nossa própria autenticidade, em vez de construí-la a partir de dentro, a partir da nossa própria experiência de mundo. Exatamente. E essa busca pela autenticidade de mercado acaba nos levando a um bico sem saída. Porque a verdadeira autenticidade não se encontra em produtos ou experiências, mas sim na nossa capacidade de se conectar com o outro, com o que é diferente, com o que desafia a gente a crescer. E o Han usa o exemplo do Sócrates para ilustrar essa ideia, né? Sim. Você poderia explicar melhor? Claro. O Han, ele nos lembra que o Sócrates era chamado de atopos pelos seus discípulos. É um termo que significa, sem lugar, inclassificável. E essa atopia do Sócrates estava justamente na capacidade dele de questionar, de desafiar as normas, de pensar de forma independente. Ele não se encaixava em nenhuma categoria e essa singularidade o tornava profundamente atraente, provocando admiração e, ao mesmo tempo, desconforto. Ele incomodava porque nos forçava a sair da nossa zona de conforto, a questionar as nossas certezas, a confrontar as nossas próprias contradições. E essa experiência, apesar de desconfortável, era fundamental para o crescimento dos seus discípulos, para a expansão dos seus horizontes intelectuais e morais. Exatamente. E o Han argumenta que essa atopia, essa capacidade de ser diferente, de desafiar as normas, está sendo cada vez mais suprimida na sociedade contemporânea. A busca pela autenticidade, da forma como é compreendida hoje, acaba levando a gente a uma espécie de conformismo de nível superior, onde todos buscam ser diferentes da mesma forma, seguindo as mesmas tendências, consumindo os mesmos produtos. É como se a gente estivesse preso numa Matrix. Yeah. Onde a ilusão de liberdade e individualidade nos impede de enxergar a verdadeira prisão. A padronização do pensamento, a homogeneização da experiência, a expulsão do outro. E essa expulsão do outro se manifesta de forma particularmente intensa no mundo digital, né? O Sen argumenta que a hipercomunicação, a conectividade constante, a busca incessante por informação acabam nos alienando daquilo que é essencialmente humano. O contato genuíno, a experiência da alteridade, a capacidade de se conectar com o que é diferente da gente. Ele compara a comunicação digital a uma câmara de eco,
onde a gente só ouve a nossa própria voz, onde a gente só se conecta com aquilo que confirma as nossas crenças e expectativas. E essa falta de contato com o outro, com o que é diferente, nos impede de crescer, de aprender, de evoluir como seres humanos. Exatamente. É como se a gente estivesse vivendo numa bolha virtual, onde a gente só vê o que quer ver, onde a gente só ouve o que quer ouvir. E essa falta de contato com o outro, com o que é diferente, nos torna mais intolerantes, mais preconceituosos, mais fechados para o diálogo. E essa alienação tem consequências sérias para nossa saúde mental, né? O Hahn argumenta que a expulsão do outro está diretamente relacionada ao aumento da depressão, da ansiedade, da sensação de falta de sentido na vida. Com certeza. A sociedade contemporânea coloca a gente num estado de constante alerta, de hiperestimulação, de busca incessante por performance. E essa pressão constante acaba levando a gente a um estado de exaustão, de esgotamento físico e emocional. É como se a gente estivesse sempre ligado na tomada, sem tempo para descansar, para relaxar, para se conectar com o que é realmente importante para a gente. E é justamente nesse estado de esgotamento que a gente se torna mais vulnerável à manipulação, ao controle, à perda da nossa autonomia. O Hahn mostra como o neoliberalismo se aproveita dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, para nos transformar em empreendedores de nós mesmos, responsáveis pela nossa própria exploração, pela nossa própria alienação. É como se a gente estivesse sendo programado para ser os nossos próprios exploradores, para buscar nossa própria infelicidade. Exatamente. E essa lógica perversa nos coloca num ciclo vicioso, onde a busca pela felicidade, pelo sucesso, pela realização pessoal, nos leva a um estado de constante frustração, de ansiedade, depressão, e essa expulsão do outro, essa falta de contato com o que é diferente, com o que nos desafia, só intensifica esse ciclo, nos aprisionando numa bolha de mesmice e do sofrimento. E como a gente escapa desse ciclo vicioso? Como a gente se liberta dessa armadilha da mesmice e do sofrimento? O Hahn nos convida a romper com esse ciclo, a questionar a lógica neoliberal, a buscar a experiência do outro como forma de resistência, de libertação, de construção de um mundo mais justo, mais humano. Ele mostra que a verdadeira felicidade, a verdadeira realização não reside na busca incessante pela perfeição, pela otimização, mas sim na capacidade de se conectar com o outro, de acolher a diferença, de abraçar a complexidade da vida. E como a gente faz isso na prática? Como a gente coloca em prática essa busca pelo outro, essa abertura para a alteridade? A gente pode começar com pequenas atitudes no dia a dia. Prestar atenção nas pessoas ao nosso redor. Tentar entender suas histórias, suas perspectivas, suas dores. Podemos buscar experiências que tirem a gente da nossa zona de conforto. Que coloquem a gente em contato com o diferente, viajar para lugares novos, ler livros de autores que a gente não conhece, assistir a filmes de culturas diferentes. Ou seja, a gente precisa se abrir para o mundo, para o outro, porque é diferente. Exatamente. É preciso ter coragem para sair da nossa bolha, para romper com a lógica do igual, para se aventurar no desconhecido. E essa aventura pode ser assustadora, mas também pode ser incrivelmente libertadora. É como se a gente estivesse abrindo uma porta para um novo mundo, cheio de possibilidade, de cores, de sabores, de sons, de emoções. E o Hahn nos mostra que essa busca pelo outro é essencial para a nossa própria sobrevivência, para a construção de um futuro mais humano, mais justo, mais belo. Exatamente. Ele nos convida a resistir à expulsão do outro. A lutar por um mundo onde a diferença seja acolhida, respeitada, celebrada. Um mundo onde a negatividade seja vista como uma oportunidade de crescimento, de transformação, de construção de um futuro mais humano, mais justo, mais belo. E para finalizar nossa análise da obra do Hahn, eu gostaria de destacar um conceito que ele explora com muita profundidade. A hospitalidade. Sim, a hospitalidade para o Hahn é um conceito fundamental para a construção de um mundo mais humano, mais justo, mais acolhedor para a diferença. Mas como assim? O que a hospitalidade tem a ver com a expulsão do outro? Para o Hahn, a hospitalidade é mais do que um simples ato de gentileza, de receber bem as visitas. Ele se baseia no filósofo Kant. Para quem a hospitalidade é um dever moral, uma obrigação ética, um princípio fundamental para a construção de uma sociedade justa e pacífica. Ou seja, para Kant, a hospitalidade não é apenas uma questão de cortesia, mas sim uma questão de justiça, de respeito à dignidade humana. Exatamente. E o Hahn vai além, argumentando que a hospitalidade é um antídoto para a expulsão do outro. Ou assim? Para Hahn, a hospitalidade implica em estarmos dispostos a acolher o outro em sua diferença, a abrir espaço para a alteridade, a renunciar à nossa necessidade de controlar, de dominar, de homogeneizar.
É como se a hospitalidade fosse um convite a desarmarmos os nossos preconceitos. Sim. A suspendermos os nossos julgamentos. A nos abrir para a possibilidade de aprender com o outro, de se enriquecer com a sua diferença. Mas como a gente coloca em prática essa hospitalidade no dia a dia? A gente pode começar com pequenas atitudes. Como ser mais gentil com as pessoas, tentar entender suas histórias, suas perspectivas, suas dores. Podemos buscar experiências que nos coloquem em contato com o diferente. Viajar para lugares novos, conhecer pessoas de outras culturas, ler livros de autores que a gente não conhece. Ou seja, a gente precisa se abrir para o mundo, para o outro, porque é diferente. Exatamente. É preciso ter coragem para sair da nossa bolha, para romper com a lógica do igual, para se aventurar no desconhecido. E essa aventura pode ser assustadora, mas também pode ser incrivelmente libertadora. É como se a gente estivesse abrindo uma porta para um novo mundo, cheio de possibilidades, de cores, de sabores, de sons, de emoções. E Juan nos mostra que a hospitalidade é um caminho para a construção de um mundo mais justo, mais humano, mais solidário. Um mundo onde a diferença seja vista como uma riqueza e não como uma ameaça. Um mundo onde a expulsão do outro seja substituída pela hospitalidade. E ele também nos convida à resistência, a não nos conformarmos com essa expulsão do outro que está acontecendo no mundo. Mas como a gente pode resistir a essa força tão poderosa que está presente em todos os lugares, desde as redes sociais até as relações interpessoais? Ohana nos convida a sermos rebeldes, a questionar o status quo, a lutar por um mundo mais diverso, mais justo, mais humano. Ele mostra que a resistência se manifesta de diversas formas, desde atitudes simples do dia a dia, como ser mais gentil com as pessoas, até a participação em movimentos sociais, a luta por direitos humanos, a defesa do meio ambiente. Ou seja, a gente pode resistir à expulsão do outro de diversas formas, desde que a gente esteja disposto a lutar por um mundo mais justo, mais humano, mais acolhedor para a diferença. Exatamente. A resistência é um ato de coragem, de amor, de esperança, é a crença de que a gente pode construir um mundo melhor, um mundo onde a diferença seja celebrada e não expulsa. E o Han nos deixa com uma pergunta provocadora. Em um mundo que nos incentiva a expulsar o outro, como a gente pode resgatar a experiência do encontro, da alteridade, da diferença? Como a gente pode construir um mundo onde o outro seja acolhido, respeitado, celebrado? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa se fazer e buscar responder através das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas atitudes. É um desafio que exige coragem, criatividade, compromisso, mas é um desafio que vale a pena ser enfrentado, pois é através da busca pelo outro que a gente encontra o caminho para a nossa própria humanidade, para a construção de um mundo mais justo, mais humano, mais belo. É como se a gente estivesse sendo convidados a construir uma ponte para o outro, em vez de construir um muro. Exatamente. É preciso ter coragem para se abrir para o diferente, para o desconhecido, mas essa coragem pode nos levar a lugares incríveis, a experiências transformadoras. E o Han nos mostra que essa busca pelo outro não precisa ser algo grandioso, sabe? Começa com pequenas atitudes no dia a dia. Isso mesmo. A gente pode começar se perguntando como eu tenho me relacionado com o outro. Tenho me aberto para a diferença. Tenho acolhido o outro com respeito e empatia. Que perguntas poderosas. Acho que essa é a chave para começarmos a mudar a nossa forma de ver o mundo e de se relacionar com o outro. Com certeza. E o Han lembra que a mudança começa dentro de cada um de nós. A gente precisa se transformar para poder transformar o mundo. É como aquela frase. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente. A gente precisa ser a hospitalidade que a gente quer ver no mundo. A gente precisa ser a ponte que a gente quer ver entre as pessoas. Que lindo! Acho que essa é a mensagem principal do livro do Han. A gente precisa resgatar a nossa humanidade. A nossa capacidade de amar, de se conectar com o outro. De construir um mundo mais justo, mais humano, mais belo. E essa é uma busca que vale a pena ser vivida. Uma busca que nos desafia, que nos transforma, que nos conecta com o que há de mais essencial na vida. O amor, a compaixão, a solidariedade. E aí, o que você acha? Quais são as suas reflexões sobre as ideias do Han? Como você vê a expulsão do outro se manifestando no seu dia a dia? O que você tem feito para resistir a essa lógica e construir um mundo mais acolhedor para a diferença? Deixe seus comentários, compartilhe suas ideias, vamos continuar essa conversa. E por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa imersão e a expulsão do outro, do Byung-Chul Han. Até a próxima.